Boa noite, gente. Bom, é a segunda vez que eu tô tentando começar aqui uma live com vocês, no dia 5 de outubro. Ai, gente, é muito triste depender dessa ferramenta pra falar com vocês, sério. Bem-vindos, tá? Bem-vinda, Flávia, Érica Giacomini, Omanzi Luaia, é isso? Eli Mandoli, Eivasian João Ricardo. Bem-vindos, tá? Ai, gente, quem usa o Instagram para trabalhar tá tendo problema, vocês sabem, né? Desde ontem. Toda vez que Mercúrio fica retrógrado, a gente sabe o que esperar, mas a gente nunca tá preparado. É o momento que o céu, tudo aquilo que depende de tecnologia, troca rápida de informações, comunicação, né? Fica muito prejudicado. Então, a gente ontem teve uma amostra disso. As ferramentas saíram aí do ar, Instagram, WhatsApp, né? Todo mundo viveu na pele. E quem trabalha com isso, pior ainda. Para nós é pior ainda. Vocês veem que o Instagram hoje, para mim, ele tá entrando e saindo, tá, gente? Vocês estejam preparados para tudo nessa live aqui hoje, porque tá complicado o negócio. Deixa eu ver quem tá entrando. MS Lanaus. Ele mandou olá. Tia Ortega, bem-vindo. Naline, Licalhau, Thalita, bem-vinda. Tá? Bom, então tá. Qual que é a questão? A gente toda segunda-feira, 9 horas da noite, se reúne para falar sobre o céu da semana. Esse horário de 9 horas da noite já é um horário que eu tô querendo rever com vocês, porque eu fico toda embaralhada. Tá, então é uma coisa que eu tô querendo rever já tem um tempo. Eu ainda não tenho uma definição, né? Se vai continuar sendo 9, se vai passar para 8, tá bom? Mas o nosso dia de fazer live continua sendo a segunda-feira. A minha arte internet totalmente instável. Eu percebi. Tô fazendo de tudo, menina. Mas aqui tá ruim demais, viu? Vamos ver se vocês conseguem me ver, me ouvir, tá? Se todo mundo começar a reclamar, eu vou passar pro 4G, tá bom? Mas o nosso dia de fazer live é segunda-feira. A gente só tá fazendo hoje porque ontem teve uma pane generalizada no Instagram, no WhatsApp também, né? Então, isso aqui é um improviso, tá? Eu tô trocando o dia com vocês só essa semana pra gente não perder o conteúdo da live. Beleza? Vocês estão conseguindo me ouvir? Gente, quem está online, por favor, escreva aqui no chat se tá me vendo, se tá me ouvindo ou se tá ruim para todo mundo. Quem tá entrando? Bastosara, Fabiana Evasian, Camila Santos, Amanda, Fernanda Tomasi, Pri. Vocês podem me escrever se vocês estão conseguindo me ouvir, sim ou não? Outra Amanda entrou. Tá? Dependendo do que vocês falarem, eu vou trocar aqui pro 4G. Thalita está conseguindo me ouvir. Então tá, gente. Então eu vou continuar um pouco assim. Fabiana também tá. Então tá bom. Então vamos lá. Vamos falar sobre o conteúdo hoje. Gente, obrigada aí quem respondeu. Thalita, Fabiana, Flávia, Amanda. Beleza, então. Então eu vou continuar assim. Qualquer coisa vocês me falam, beleza? A ferramenta, gente, tá super instável desde ontem. Tá? Eu não sei se o Insta já normalizou pra vocês totalmente, mas pra mim ainda tá bem estranhinho, tá? Então eu não sei como que vão ser as condições da live hoje, mas vamos tentar, tá bom? A gente tem para falar hoje, aliás, quem tá aqui acostumado a vir toda semana é uma coisa, né? Vocês já sabem mais ou menos como que funciona. Para quem tá vindo pela primeira vez ou não tá acostumado aqui ao nosso esquema, nosso sisteminha, tá? Como que funciona essa live? É uma live em que eu trago para vocês um conteúdo sobre o céu da semana, né? No caso, seria desde ontem, dia 4 até o dia 10 de outubro, né? E no final dessa live, quando passa 30 minutos, às vezes 40 minutos, eu abro para tirar dúvida, tá? Vocês podem escrever no chat o quanto vocês quiserem, mas quando chegar nessa segunda metade da live aí, da metade pro final, eu vou abrir para tirar questões que vocês tenham trazido. Essas dúvidas, elas podem ser referentes tanto a temas gerais dentro da astrologia, tá? Mapa astral, coisa que vocês já têm dúvida, tá? Quanto o conteúdo que eu tô trazendo hoje sobre o céu da semana, tá bom? Então, vamos lá.
Hoje a gente tem um céu muito importante. Na verdade, essa semana a gente tem um céu muito importante acontecendo, porque amanhã, no dia 6 de outubro, a gente tem a formação de uma lua nova. Tá? A lua nova, gente, sempre que ela acontece, pra gente que trabalha com astrologia, que estuda astrologia, a lua nova ela significa o encontro, da nossa perspectiva aqui no planeta Terra, né? O encontro do Sol com a Lua, né? Então eles se encontram, se juntam na mesma região do céu ali. Então a gente tem a formação da lua nova num signo. Esse encontro entre o Sol e a Lua vai acontecer sempre num determinado signo, num determinado grau, né? E esse encontro que a gente chama conjunção, ele vai abrir, porque a lua nova ela abre um ciclo lunar, que é um período que na astrologia a gente relaciona a 28 dias, tá? Mais ou menos 28 dias. Tem algumas variações. Então, apesar da gente já ter entrado em outubro, e hoje ser dia 5 de outubro, na verdade o mês lunar, ele tá começando amanhã, na quarta-feira, que é dia 6. Por que ele tá começando amanhã? Porque é quando a gente vai ter a formação dessa lua nova, através do encontro entre o Sol e a Lua. Tá bom? Então, no caso, né, falei pra vocês que a gente tem uma média de 28 dias que a gente considera o ciclo lunar, que vai começar amanhã. No caso desse ciclo lunar, que começa amanhã, a gente tem ele durando do dia 6 de outubro, que é amanhã, até o dia 3 de novembro, tá? Então, vocês veem que a gente tem, como sempre, né, quase um mês, quase 30 dias, sob influência de um evento astrológico que, na verdade, vai acontecer amanhã, que é no dia 6. Tá bom? Que evento é esse e quais as condições desse evento? Essa lua nova de amanhã, ela tá acontecendo no signo de Libra, tá? Então, é uma lua nova. Gente, a gente tem 4 planetas amanhã que estão em Libra. A gente tem a Lua, que na astrologia a gente considera planeta, o Sol, Mercúrio e Marte, tá? Então, tem 4 planetas nesse signo de Libra. E Mercúrio, inclusive, tá retrógrado nesse mesmo signo, né? Então, a gente imagina que é um signo que tá sendo muito trabalhado. Ele ganha muito da nossa atenção dentro desse ciclo de 28 dias. E o que ele desperta na gente? É uma capacidade de ponderar algumas situações sob um ponto de vista mais neutro, tá? Existe um certo afastamento, é como se algumas questões se tornassem menos pessoais e a gente ganhasse uma perspectiva mais neutra sobre várias coisas que acontecem nas nossas vidas. E assim, através dessa perspectiva mais neutra, mais afastada, eu não levo tudo pro lado pessoal, eu não acho que tudo é comigo, eu não penso só no curto prazo. Também tem essa questão sendo trabalhada aí, né? Eu penso também no longo prazo, que é bom pra mim ao longo do tempo, né? É um tipo de pensamento que é um pouco mais racional. Abre pra gente uma possibilidade de ponderar, né? Libra, inclusive, tem muito a ver com essa ponderação, porque é o signo que a gente relaciona a balança. Então, eu pondero que tipo de ação que eu devo tomar em qual situação. Quais são as minhas prioridades e o que é importante para mim. E da mesma maneira, o que eu não preciso me envolver, tá? É um signo que a gente atribui muito essa questão de pesar, medir, dedicar um olhar mais analítico e mais racional. E ele pede por essa postura nossa, tá? Porque quando a gente tem 4 planetas em Libra, inclusive Mercúrio retrógrado, né? Também nesse signo, pedindo por esse olhar mais analítico, mais impessoal, e a gente torna as coisas muito pessoais, é como se a gente não tivesse um respeito àquilo que o momento tá pedindo, coletivamente falando, e a gente passa por mais ansiedade. Porque parece que eu não consigo atribuir a cada coisa o seu devido peso. Entendeu? E Libra tem muito a ver com essa questão de atribuir pesos, pensar racionalmente o que é bom pra mim e o que não é, tá? Da mesma maneira, a gente imagina, Libra a gente costuma falar muito na astrologia, que é um signo que a gente relaciona a relacionamentos.
Tá? Por quê? Porque a balança, então esse símbolo da balança, né, a gente imagina que seria a gente de um lado e o outro, os outros desse outro lado da balança. Então acaba sendo um mês lunar que de alguma maneira a gente trabalha essas relações. E tudo aquilo que acontece no nível dos nossos relacionamentos, tenho coisas boas acontecendo no meu relacionamento, ficam muito evidentes, mais perceptíveis ainda. Tenho coisas ruins ou difíceis acontecendo nos meus relacionamentos, mas essas questões podem me incomodar. Não é porque a gente tá tendo um grande evento falando sobre relacionamento, mas tudo aquilo que acontece nesse campo se torna muito mais visível, né? Então, dessa maneira, a gente tem uma oportunidade para trabalhar, para conversar com o outro, né? Dividir os nossos problemas, as nossas questões, o que está incomodando a gente, o que pode ser melhorado. Libra é um signo, também é, né, esse símbolo da balança que ele carrega, também possibilita o diálogo. É um signo de ar, tá? Só que nesse mês de outubro, o diálogo tem que ser muito cuidadoso, porque o planeta que fala sobre o diálogo, que é Mercúrio, está retrógrado. Então, na verdade, eu tenho uma oportunidade para trabalhar algumas relações. Eu percebo dentro das minhas áreas de relacionamento dinâmicas muito claras do que tá indo bem, do que não tá, do que precisa melhorar. Existe uma oportunidade para eu abrir essa conversa com quem me cerca, com os meus parceiros, com o namorado, com o crush, com quem quer que seja, mas eu preciso de muito mais paciência, muito mais discernimento, muito mais clareza, e esse olhar impessoal, né, que não é imediatista, para conseguir resolver essas questões que me incomodam, tá bom? De qualquer maneira, acaba sendo esse Mercúrio que tá retrógrado, gente. De novo, né? Vamos lá. Esse Mercúrio, ele continua retrógrado até o dia 18 de outubro, tá? Então, até o dia 18 de outubro, a gente não tem um céu que é muito favorável para novos inícios. Eu iniciar um projeto novo, né? Não se recomenda isso dentro de um período de retrogradação de Mercúrio. Não se recomenda começar um curso longo, não se recomenda fechar um grande contrato de compra, de venda, não se recomenda. Porque a gente tem um momento no céu em que algumas questões ficam mais confusas, mais nebulosas, e a gente corre o risco de incorrer em mais erros, tá? Então, por isso que a gente tem que ter uma atenção redobrada para tudo aquilo que é mais prático, que é mais pragmático e que a gente vai fazer ao longo desse mês. Ainda assim, mesmo que Mercúrio retrógrado, a gente escute muito na internet, ouça muito falar que é um período muito difícil, que é muito ruim, e de fato ele é muito difícil para algumas coisas. Para algumas coisas, por exemplo, o que a gente teve ontem, queda total do Instagram, do WhatsApp, coisas que dependem desse fluxo rápido de informações. Fica dificultado? Fica, tá? Mas Mercúrio retrógrado, gente, ele é uma chance para que a gente revisite situações do passado que ficaram em aberto, que não foram concluídas. Então não é um bom período para eu começar coisas novas, mas é um bom período para eu encerrar coisas que já estavam sendo começadas, tá? Eu já comecei faz tempo, eu já iniciei e eu preciso dar um gás final, eu preciso finalizar, eu preciso terminar. Por quê? Tudo aquilo que tudo aquilo que ocupa um espaço dentro da nossa cabeça, um espaço mental, é trabalhado nesse período de retrogradação de Mercúrio. Se eu tenho uma preocupação que me acompanha, que tá sempre comigo, uma questão que me deixa ansioso, uma questão que me deixa triste, esse espaço mental, ele tá para ser trabalhado num período de retrogradação de Mercúrio. Como que eu trabalho ele? Tentando resolvê-lo agora. Se for uma questão emocional, é falando sobre ela. Só que esse falar sobre ela, de novo, vai ter que ter muita paciência, tá? Porque, claro, que para conversas rápidas, a gente recorre muito mais erro, tá bom? Agora, para questões profissionais, por exemplo, é a gente tirando da frente aquilo que a gente pode tirar, que a gente não precisa mais arrastar. Resumindo, é como se a gente tivesse, dentro desse período de Mercúrio retrógrado, uma dificuldade maior para lidar com coisas práticas, mais pragmáticas, mas a gente tivesse uma oportunidade de refletir e finalizar coisas que já estão em andamento, que a gente vem arrastando faz tempo, que a gente não consegue concluir, que sempre preocupa a gente. Os relacionamentos, sejam afetivos ou não,
também estão dentro desse quadro. Tá? Então a gente acaba tendo uma oportunidade até esse dia 18 de enxergar com muito mais clareza questões de relacionamento que precisam ser trabalhadas, que precisam ser vistas, né? E tentando resolver, tá? Tentando conversar, tentando compartilhar esses pensamentos com a pessoa, tá? Agora, claro que vai ter que ter, de novo, muita paciência nessa troca, porque se for uma conversa rápida, mal feita, que eu já não tô com paciência para fazer, então vai recair no mesmo erro que todas as outras atividades que envolveriam um Mercúrio retrógrado, tipo a rede social que caiu, tipo o WhatsApp que saiu do ar. Tá? Então a gente vai ter que tudo aquilo que você despende muita concentração para fazer nesse mês não é prejudicado, não é impedido. Tá? O que é mais prejudicado é aquilo que depende de troca rápida, de um fluxo de informações, que às vezes ele vai além do que o nosso corpo e a nossa mente conseguem acompanhar, né? Ou é uma questão de ansiedade, é uma coisa que eu tô muito acelerado. Então, assim, esses temas que dependem de velocidade, desse fluxo acelerado, são temas que ficam prejudicados. Se eu despendo energia, tempo... Voltei? Tá muito duro, gente, juro. Eu voltei, eu tô de volta. Vocês estão me vendo, estão me ouvindo? Ai, não dá nem gosto. Gente, juro. O povo tá voltando. Eu tenho um povo, gente, que insiste muito pra conseguir assistir essa live. Porque se não insistisse muito, não ia conseguir ver, juro. Porque o negócio tá muito prejudicado. Hoje a minha internet tá ruim. O meu Instagram tá, tipo, de cabeça pra baixo, vai e volta. Mercúrio tá mega pesado. Mega. Beleza? Estão me vendo, né? Kelly, Vivian tá difícil. Vocês estão sentindo? Vocês estão sentindo, gente? Vocês sentem, né? Além de ontem, que foi uma condição explícita que a gente teve, né? Que todo mundo foi afetado pelo WhatsApp, pelo Instagram e tal. Vocês estão sentindo dentro desse fluxo de informações do cotidiano de vocês problemas? A internet da casa de vocês está ruim? Estão caindo em problemas, desorganizações, confusões profissionais, materiais, tarefas. Vivian tá. S. Matiello falou que a internet está ruim. A sua também, ou será que só a minha? Porque a minha está horrorosa. Tá? Kelly falou que voltou, Thalita falou que voltou. Tá, porque na verdade, gente... Vivian, parece a Torre de Babel, ninguém entende ninguém. É bem isso, né? Na verdade, esse Mercúrio retrógrado, ele fica muito... Vocês veem, ele fica muito explícito com aquilo que é muito material, tá? Aquilo que é muito material e que envolve essa troca rápida de informações. Então, eletrônicos, eletrodomésticos, e-mail, mensagem, aquilo que são coisas práticas que você está materializando no mundo, tá dirigindo a sua mente, seu esforço ali para concretizar aquele negócio, e é uma informação rápida que você está enviando, aí fica explícito. Agora, vocês imaginam os micro problemas, os micro desencontros que ele causa nas nossas relações, em quem tá do nosso lado, dentro da gente. Vocês sabem que Mercúrio retrógrado, originalmente também é atribuído uma fase de ansiedade. Isso é comum, tá? Porque o planeta, quando o planeta fica retrógrado da nossa perspectiva, é como se ele estivesse andando para trás, ele parece estar andando para trás, tá? Na órbita dele ali, em torno do Sol, ele não tá andando para trás, tá? Então é só da nossa visão que ele parece estar andando para trás. E ele também está mais próximo, ele está mais perto da gente, tá? Também causa essa impressão. Então, o que que acontece? É como se a gente tivesse a energia pura daquele planeta, só que completamente excessiva, desorientada, não tem um controle daquela energia. Então, vocês imaginam que Mercúrio, um planeta que fala sobre pensamento, a mente, a palavra, o vocábulo, tá? Esse planeta como energia super estimulada e não direcionado,
pouco direcionado, mal direcionado, causa também ansiedade. Então vocês imaginam os micro desencontros que ele também causa no nosso dia a dia, né? Porque o óbvio é ele derrubar a rede social e o WhatsApp. É o óbvio, né? Agora imagina dentro da gente o que não acontece. A Amy Oliveira Soares, esse Mercúrio quase acabou comigo nesses dias. Além disso, minha máquina de lavar e tanquinho deram um problema no mesmo dia. Pois é. E aí, os eletrodomésticos também têm a ver, tá? Os eletrônicos e os eletrodomésticos têm a ver, tá, gente? E aí eu também queria falar, com relação a esse Mercúrio, que no sábado, esse Mercúrio e Marte, eles estão se encontrando. Tá? Existe uma conjunção entre Mercúrio e Marte. Aliás, Sol, Marte e Mercúrio, eles já estão super próximos mesmo ali, os três em Libra, né? E na sexta e no sábado vai ser um encontro total entre eles, tá? Um stellium ali que vai ter Sol, Marte e Mercúrio na sexta e no sábado. Então, esses três planetas se encontrando, vale a pena a gente sempre pontuar que, pela astrologia clássica, né, tudo aquilo que o Sol toca, que forma conjunção ali exata, tá combusto, né? Então, são planetas que ficam com a energia mais descontrolada, né? Não tem um bom controle, um bom direcionamento daquela energia. E além disso, Marte, a gente sabe que na astrologia a gente relaciona ele a um planeta que ele é um agitador. Ele agita o ponto, o planeta, o signo que ele tá tocando, né? Ele movimenta aquela questão. Então a gente sabe que essa semana inteira, né? Mesmo que não tenha nenhum aspecto direto ali a Mercúrio, que seja o problema, tá? Ele continua retrógrado. E devido a esse encontro duplo, né, que Mercúrio tem ali no sábado com Sol e Marte, que é um encontro que influencia a nossa semana inteira, né? A gente tem mais ainda na sexta-feira, no sábado, chance de entrar em alguns conflitos por conta de palavras mal escolhidas, mal utilizadas, né? Mais ainda esses desencontros se forem com pessoas do nosso cotidiano, tá? Geralmente são pessoas que estão com a gente no dia a dia, que acompanham a gente, porque Mercúrio trabalha essas relações, não é necessariamente relacionamentos afetivos, tá? Mas são pessoas que acompanham a gente no dia a dia. Colegas de trabalho, vizinho, irmão, chefe, enfim. Pessoas que você vê todo dia, né? Esse Mercúrio movimenta muito dessas relações. E mais ainda, tá, gente? Eletrônicos e eletrodomésticos, mais ainda, conforme a gente for chegando no final da semana, tende ainda a dar problema, tá? Só para vocês terem uma ideia. A parte boa, eu queria também falar algumas coisas boas. S. Matiello falou eita, tá? Eita. Eu acho que eita é uma palavra boa, que resume bem esse momento, né? Eita. Agora, a questão é que eu tenho coisas boas também pra falar desse mês, tá? Vamos combinar que a lua nova que acontece amanhã, voltando àquele assunto que eu tinha começado a live, né? A gente tem amanhã, no dia 6 de outubro, uma lua nova em Libra, que abre um período astrológico que dura até o dia 3 de novembro. Suzana, tá? Dura até o dia 3 de novembro. E qual que é a condição desse ciclo lunar que tá começando amanhã? É um ciclo lunar em que as coisas ainda parecem caminhar devagar até o dia 18, tá? Só que dentro desse ciclo lunar, gente, vários planetas que estavam retrógrados vão recuperar o movimento direto, vão voltar a andar pra frente, tá? Saturno, nesse domingo, ele esteve retrógrado por meses, Saturno. Tá? A gente veio falando isso aqui. No dia 10 de outubro, ele já começa a andar pra frente. Tudo bem que é 23 da noite. 23 horas, 11 da noite. Mas já é no domingo, no dia 10, tá? Então ele volta a andar pra frente. No dia 18, Mercúrio e Júpiter, os dois também recuperam o movimento direto. Então, a sensação desse mês de outubro é que, primeiro, acho que ninguém vai fugir muito disso. As coisas estão confusas, né? Temos decisões para tomar todos em alguma área da vida. A gente provavelmente não sabia dessas decisões que a gente tinha para tomar. Às vezes são grandes decisões, uma grande decisão profissional, uma grande decisão que eu tenho que realmente fazer na minha vida. Às vezes são micro decisões no dia a dia, que a gente se vê na posição de ter que tomar. Então a transformação que eu quero fazer depende de mim, o ajuste que eu quero fazer na minha vida depende de mim, o que é
horroroso, é uma coisa pavorosa, né? Porque quando a gente se dá conta de que, na verdade, muitas coisas dependem da gente, Mercúrio retrógrado faz isso. Ele empodera a partir do momento que ele desperta sinapses, tá? Linhas de raciocínio que não são usuais. Não é comum eu pensar dessa maneira, mas agora nesse período eu tô pensando. Então eu tenho vários esclarecimentos, eu sei que eu tenho decisões para tomar, eu não sei qual decisão eu vou tomar, né? Então a gente tem um grande período de algumas indecisões, incertezas, assuntos que já estavam finalizados, eu já tinha definido isso. Agora eu já desdefini. Refiz tudo. Voltei a estaca zero. Por quê? É um período em que eu reavalio coisas, tá? Apesar disso, eu queria mostrar para vocês que, coletivamente falando, a gente veio falando, olha, a situação da pandemia, eu acho que, na verdade, não é nem uma situação da pandemia, é uma situação econômica, uma situação do desenvolvimento coletivo nosso, tá? Que tá, claro, atrelado à economia, à pandemia, tá atrelado a movimentos políticos. A gente sente que tem alguma evolução esse mês. Alguma evolução, que significa o quê? A gente vislumbra caminhos para lidar com a pandemia, a gente tem perspectivas de que uma situação está lentamente melhorando, tá? E eu renovo um pouco das minhas esperanças, principalmente a partir do dia 18 de outubro. Eu tenho que ser muito coerente nas expectativas que eu vou criar a partir de agora. Entender que, ainda que nesse mês de outubro alguns assuntos possam ser desemperrados, né? Isso não acontece no começo do mês, isso acontece a partir do dia 18 de outubro, alguns assuntos desemperrados, né? Que a gente consegue empurrar, estavam parados há muito tempo, a gente consegue voltar a andarem para frente, tá? Mas algumas situações coletivas ainda caminham devagar. Tá? Mesmo porque a lunação acontece na órbita da casa 12 do Brasil. Tá? Então tem isso daí também pra gente pensar, que algumas coisas caminham devagar em termos coletivos, existe uma perspectiva geral de melhora, algumas esperanças se renovando dentro da gente, a gente fica um pouco mais otimista, algumas coisas que pareciam muito paradas, parece que caminham de alguma maneira, tá? Mas, de novo, um olhar muito consciente, muito prudente, vamos fazer a nossa parte, vamos entender que não é no nosso ritmo, porque a gente tá muito ansioso mesmo, tá? Então, isso daí que eu queria dizer. E se você tiver um projeto profissional, uma questão para você resolver começar a fazer na sua vida, tá? Eu tenho uma conversa dentro do meu trabalho para fazer. Eu tenho uma reunião importante para marcar. Eu tenho um contrato para fechar. Ideal é que seja a partir do dia 18, do dia 19 de outubro, melhor ainda, tá? E o céu dessa semana estará muito bom. Né? Enquanto que essa semana agora e na próxima a gente ainda tem alguns processos mais lentos, tá? Não é no ritmo que a gente gostaria que fosse, tá bom? Então, olha só que questão curiosa. Plutão também, né, gente? Plutão é um planeta que ele esteve retrógrado, eu acredito que por 5 meses, tá? Foi mais de 4 meses, foi 5 meses. E ele tá recuperando o movimento direto também amanhã. Então, a lua nova que acontece amanhã é no mesmo dia que um Plutão retoma um movimento direto. Existem algumas transformações, coletivamente falando, principalmente, acredito até que em quadro político, o desenrolar, né, de eventos políticos que a gente veio vivenciando aí, veio observando, tá? Alguns desses processos, alguns desses eventos parecem ter um desenrolar mais acelerado esse mês. Tá? Mas novamente a gente tem que ter esperanças aterradas, realismo, pé no chão, tá? Apesar da gente ter vários planetas voltando ao movimento direto de novo. Isso não acontece no começo do mês, tá? Primeiro, amanhã tem um planeta que volta a andar pra frente, depois no dia 10 e depois no dia 18, 2 que andam pra frente também. Tá bom? Que mais que eu coloquei aqui? A questão da ansiedade, ela é uma coisa para ser trabalhada. Gente, olha só como eu queria falar para vocês uma coisa. Vênus, que é um planeta que fala sobre relacionamento, né? Sempre quando a gente fala do nosso mapa astral, a nossa vida individual, o meu casamento, o meu namoro, meus relacionamentos, qual é a fase de vida que eu tô numa fase de me relacionar bem ou não, quais questões que eu tenho que trabalhar nessas relações. Quando a gente se faz esse tipo de questionamento, geralmente é um questionamento que precisa de uma análise individual do nosso mapa astral.
tá? Porque cada mapa é único e a gente não consegue prever elementos individuais só levando em conta efemérides e trânsitos coletivos, tá? Por isso que essa live é mais voltada para questões coletivas e não questões individuais, tá bom? Mas Vênus é um planeta que, no geral, né, a gente costuma associar a relacionamentos. E nessa quinta-feira, no dia 7, vai mudar de signo, vai passar para o signo de Sagitário. Estava em Escorpião, ainda está em Escorpião agora no dia 5. No dia 7, às 8h20 da manhã, vai ingressar em Sagitário. E tudo o que acontece com Vênus é muito importante pra gente nesse mês de outubro. Tudo, todos os movimentos que relacionam Vênus são muito importantes. Por quê? Porque o ciclo lunar, que começa amanhã, ele é de Libra. E Libra é regido por Vênus. Tá? Então é como se tivesse um atrelamento, né? Tudo aquilo que acontece com Vênus influencia a gente mais em termos coletivos do que normalmente influenciaria, tá? Vênus também vai estar esse mês, a partir de amanhã, nesse ciclo lunar, relacionada não só a relacionamentos, tá? Mas também ao nosso estado de humor. Isso acontece todo mês, viu? Tá? Todo mês a gente vai ter uma lua nova em algum signo. E o regente daquele signo vai aumentar de peso naquele mês, vai aumentar de importância, porque o ciclo lunar vai estar atrelado àquele planeta. A gente chama esse planeta regente do ciclo lunar de dispositor, o dispositor do ciclo lunar, tá? Então é Vênus, e Vênus está entrando em Sagitário na quinta-feira, tá? Então vocês imaginam que existe uma energia sagitariana, entre muitas aspas, né? Porque a gente ainda tem, né? Só Vênus ali em Sagitário, tudo bem. Mas assim, existe uma energia de uma certa renovação de esperança, uma certa renovação de fé. Eu sentindo que agora vai, sabe? Agora vai pra frente, agora as coisas vão fluir. Quem tem que ser desmascarado vai ser desmascarado em termos coletivos, políticos. Da minha vida individual eu vou ser mais empenhado, eu tenho fé no futuro, eu vou me relacionar, a minha fé, o que eu acredito, tá? Existe uma energia coletiva que se relaciona um pouco a esses pensamentos, tá? E é uma energia coletiva boa, porque faz reacender dentro da gente essa esperança, essa luz sagitariana, porque Sagitário é signo de fogo, né? Então a gente tem um certo resgate de alguns sonhos, de algumas ideias para o futuro, tá? Vontade de se libertar, de se ver livre de algumas situações, enxergando situações que nos prendem ou que a gente sente que nos prendem, né? Mas, de novo, vai ser muito importante a gente trabalhar esse realismo, né? E entender que muitos desses desenrolares, tá? Estão acontecendo, mas acontecem lentamente, porque a gente ainda tem retrogradações em vigor. E agora, gente, daqui a pouco eu vou abrir para pergunta, tá? Se vocês têm alguma pergunta, vocês colocam aqui na caixinha, nesse ponto de interrogação. Até se vocês mandarem no chat, eu vou ver. O que vocês estão falando aí? A Amy Oliveira, eita, eu sou Sagitário com ascendente em Libra. Então, nossa, ascendente em Libra. Todo mundo que tem ascendente em Libra, a Suzana também é de Libra, né? Então, pessoas que têm signo de Libra forte no mapa, Sol, ascendente, né? Até a Lua em Libra de alguma maneira, mas principalmente o Sol e ascendente, aquelas pessoas estão passando por uma certa renovação de ciclo. Encerrando um ciclo e entrando no outro, tá? Porque o ciclo lunar que está sendo trabalhado é o ciclo lunar libriano. Então, a Thalita também, várias pessoas com Libra aqui presente hoje, tá? Então, muita gente aí fechando o ciclo, construindo perspectivas para um ciclo novo. E se você faz aniversário, né? Tudo bem que vocês estão falando que vocês têm ascendente em Libra, né? Mas e se a pessoa faz aniversário com o Mercúrio retrógrado, né? Se ela tiver um Sol em Libra ali, tá? Nesse período, até o dia 18, ela tá fazendo aniversário, e aí? E aí que ela vai ter uma revolução solar em que ela vai ser convidada ao longo daquele ciclo anual revisitar escolhas e decisões, rever caminhos, né? Acaba sendo uma oportunidade para algumas percepções muito mais profundas do que ela estava acostumada a ter, né? E por outro lado, algumas confusões mais práticas ao longo do ano. Poderia acontecer sim, tá? Mas eu ia falar o último tema com vocês. Agora, claro que, olha, Vivian, seu ascendente em Libra também, Vivian. E você faz aniversário no dia 25, mas você não vai pegar Mercúrio retrógrado. Tá, Vivian? Você não vai pegar. Aliás, nem Saturno e nem Júpiter. Tá bom?
Cleitiane é de Libra e faz aniversário dia 8. Um ciclo já foi encerrado, porém está bem. Muito bom, tá? Então, daí, né, nessa situação de encerrar ciclos, fechar fases e começar fases novas, que muitas pessoas com pontos fortes de Libra podem estar passando, é claro que também tem um trabalho de desapego para ser feito, né? Eu fechar questões do meu passado e começar a planejar outras questões para o meu futuro, para aquilo que está por vir, né? Então, quanto mais desapego, quanto mais abertura para coisas novas eu tenho, mais fácil encerro ciclos, tá? Cleitiane, então, também fez aniversário, vai fazer aniversário dia 8, mas já até encerrou o ciclo, tá? Então, com certeza, o pessoal aí que tem pontos fortes de Libra, trabalhar o desapego agora, é claro que é importante também, tá bom? Beleza? Bom, agora a última questão que eu queria falar com vocês, antes de eu abrir para pergunta, se vocês tiverem alguma pergunta, tá? Se vocês não tiverem também, não tem problema. Mas é a Vênus, tá? Vênus, que tá entrando em Sagitário, já falei pra vocês, tem um peso diferente esse mês. A gente tem um arquétipo sagitariano também influenciando um pouco esse mês, porque o dispositor da lua nova tá em Sagitário a partir da quinta-feira, tá? E para alguns relacionamentos, coletivamente falando, gente, pra gente entender o teu casamento, o teu namoro, seu término, sua vida afetiva, tem que fazer uma consulta individual. Mas coletivamente falando, existe sim um resgate de desejo e de vontade, né, nas nossas relações, tá? Porque Sagitário é signo de fogo. Então, se Vênus, um planeta que a gente associa a relações, tá num signo de elemento fogo, né? A gente fica com essa chama interna acesa para se relacionar. Mais abertura, mais desejo, mais vontade. Em alguns momentos pode até gerar mais libido. É claro que Marte também tá em Libra ali, ele não tá nas maiores condições ali, né? Do fogo, da paixão, mas mesmo assim, a Vênus em Sagitário, Sagitário é um signo que a gente muitas vezes relaciona a cruzar limites, cruzar barreiras, cruzar até fronteiras. Não fala que Sagitário é um signo aventureiro, viajante, né? É Sagitário, aventureiro, faz trilha, viaja, sei lá. Existe até desse senso comum por conta do arquétipo sagitariano. Então, se a gente tem Vênus, um planeta de relacionamentos, num signo como Sagitário, que cruza fronteiras, cruza barreiras, a gente pode ter até um mês em que existe uma abertura para conhecer pessoas novas. Eu tô mais confiante em quem eu posso conhecer. Eu tô mais aberto para me relacionar. Não estou preconceituoso. Derrubo barreiras. Tá? Tô mais livre, tô mais leve no ato de me relacionar. E tem algumas questões para serem trabalhadas? Tem, né? Vênus em Sagitário tem aquela questão de ser muito idealista, né? Como eu derrubo barreiras, né? Eu invisto todas as minhas fichas em quem eu amo mesmo, ainda mais num mês que eu sei que eu tenho que trabalhar meus relacionamentos, né? Eu tô aqui na live hoje, eu falo, nossa, eu tô com uma oportunidade de trabalhar meus relacionamentos. Vênus tá em Sagitário. É um bom presságio, né? No sentido de me gerar um otimismo, uma disposição para compartilhar o que eu quero compartilhar com o outro, sim, tá? Agora, claro, é uma Vênus também um pouco idealista. Então, às vezes a gente coloca o outro num pedestal, né? Coitado do outro e de nós. Porque a gente acha que o outro é a materialização do fim dos nossos problemas, né? Vênus em Sagitário tem um pouco até um amor meio platônico, assim, sabe? Um amor inalcançável, né? Um amor distante, tá? Por quê? Coloca algumas pessoas em pedestais e idealiza muito. Então, no sentido do fogo da paixão, né, e do fim dos preconceitos, quando eu vou me relacionar com outras pessoas, antes eu ficava presa em algumas coisas bem cri-cri, agora eu posso não estar mais. Coletivamente falando, existe uma abertura, tá? Uma maior receptividade para isso. Por um lado é bom? Incrível, tá? Agora, pelo outro lado, o idealismo, a fantasia excessiva. Não, ó, vamos só aterrar, vamos puxar pra matéria, né? Pro planeta Terra mesmo, tá? Pra gente também não colocar no outro uma expectativa que vai além, tá? Mas mesmo assim, é um mês. Gente, é um mês bom pra trabalhar relacionamento? Sim, maravilhoso. O que você precisa fazer pra conseguir trabalhar? Ter paciência para entrar nas conversas,
né? Não recair, é claro, em comportamentos nocivos, de achar que você tá competindo com o outro, né? Tem uma coisa que te incomoda, mas também incomoda ele. Vamos ver quem incomoda mais quem, né? Então, nesse tipo de situação, a gente tem que ter uma flexibilidade de entender, o outro tá caindo num ciclo repetitivo, o Mercúrio tá retrógrado, pera. Ô fulano, volta aqui. Não foi isso que eu quis dizer, não. Vamos voltar à conversa do zero, que é melhor, né? Daí também, gente, agora até fechando aquele assunto do começo da live, a impessoalidade de Libra vai falar, nossa, Libra, impessoal, é um signo super pessoal. Gente, não é super pessoal, porque Libra é signo de elemento ar. Ele é muito sensível, tá? No sentido de se colocar no lugar do outro, ouvir o que o outro tá falando, eu quero ouvir todos os lados. Eu tenho essa sensibilidade, essa percepção, tá? Agora, eu tenho também dentro de mim, se tem pontos fortes de Libra, condições de julgar de uma maneira neutra. Julgar de uma maneira neutra nesse mês. Quem consegue fazer isso tá de parabéns, tá? E é o que tá para ser trabalhado esse mês. Julgar de uma maneira neutra. O parceiro já sabe que é um mês para trabalhar relações. O parceiro entra num ciclo repetitivo de brigar, como sempre briga tal. Eu instintivamente me sinto tentado a mergulhar naquele ciclo com ele, mas eu racionalmente penso, não, gente, pera, não precisa, tá? A gente consegue conversar sem colocar tanta pessoalidade no tema, porque é melhor, tá? Porque algumas resoluções estão acessíveis. Só que quando eu tô muito emocional, né? Quando eu tô muito emotivo, eu fico reativo, eu não preciso. Tá? Então, se eu tô muito reativo, eu espero um pouco. Não é agora que nós vamos ter aquela conversa, aquele diálogo. Espera um minuto, espera umas 2 horas, 3 horas, aí vamos ter, tá? Espera um dia, né? E esse Mercúrio retrógrado, gente, é sim uma oportunidade para trabalhar questões que ficaram em aberto, assuntos. Gente, voltou um assunto para tua vida. Eu vou ver aqui, vocês estão perguntando, tá? Peraí, eu só vou concluir aqui a linha de raciocínio. Voltou um assunto para sua vida. É um assunto antigo, é um assunto antigo que você sente que não foi resolvido. Resolve, volta no lugar, fala com a pessoa, mas assim, faça isso quando você estiver emocionalmente calmo, neutro, tá? Sem esperar nada da situação, sem achar que vai ter uma resolução. Não, eu tô concluindo uma coisa que tá dentro de mim, tá? Porque assim a gente cria mais paz. Sabe uma mente de mais paz, gente? Sabe dormir em paz? Mercúrio retrógrado é mais difícil dormir em paz. Por quê? A cabeça frita. Frita mesmo, tá? Frita. Ou você pensa que é só o WhatsApp que tá fritando? Você pensa que é só o Instagram que tá fritando, que tá caindo? Gente, a nossa cabeça também tá. Eu tô com medo até de assistir depois de novo essa live e falar, meu pai amado, será que eu falei alguma besteira, usei alguma palavra errada? Isso pode acontecer, tá? Por quê? Porque na verdade a nossa mente também frita, junto com todas essas redes sociais, essas vias de tecnologia, essas ferramentas também, porque a gente também tá suscetível, tá bom? Tá bom, minha gente? Agora eu vou ver o que vocês estão falando, porque eu perdi aqui a linha de raciocínio, claro, o Mercúrio retrógrado. Quem falou? A Amy Oliveira Soares. Estou bem passando por esse processo. Realmente. Porque tinha pontos de Libra, né? É difícil, uma montanha-russa de sentimentos. Então, aí o tipo, né, de trabalho, o tipo de ciclo que você tá fechando, vai depender muito das condições do seu mapa natal. Né, gente? Vai depender muito. Gente, vocês sabiam? Agora eu vou falar para quem entende um pouco de astrologia, tá? Mas se você não entende também, depois eu vou tentar explicar. Uma boa leitura de revolução solar, ela só acontece quando o mapa astral tá do lado. Não existe, gente, não é legível a revolução solar sem o mapa astral do lado, o mapa natal de nascimento. Tá? Porque a revolução solar, ela só existe naquelas condições porque o mapa natal se formou, o mapa natal existiu há X anos atrás, né? Por que eu tô falando isso? Porque a gente sempre tem que revisitar o nosso mapa natal. Independente do trânsito, da fase de vida, o que eu tô passando, como que eu tenho que lidar, como que é a situação, qual é a saída para essa situação profissional. Às vezes nem tá na fase de vida, às vezes tá lá no mapa, que tem coisa que a pessoa não resolveu, não descobriu, tá? Então, por isso que eu tô falando pra vocês, tá fazendo aniversário agora, com certeza, cada um que tá fazendo aniversário agora tem as suas questões, os seus desafios, os seus temas,
As suas preocupações, os seus tudo, cada um é um, tá? Mas você se conhecer, você saber o que você é, o que você espera do mundo, quais são as suas perspectivas, os seus medos, né? Aquela boa terapia, tá? Muda a maneira como você lida com esse fechamento de ciclo. Tá? Então, por isso que mais do que qualquer coisa, mais do que tem que fazer, quem entende astrologia, vai no astrólogo uma vez por ano, faz revolução solar, é importante? Mas sempre tem que retomar questões do mapa natal, sempre tem que você tentar se entender melhor, para que aquela fase se configure para você de uma maneira mais fácil, independente de qual fase for aquela, tá? SZ Ana Lua, é isso. Quem já tem Mercúrio retrógrado no mapa vai sentir menos esse Mercúrio retrógrado? Não, esse MC, pera um minutinho, MC, você quis dizer Mercúrio retrógrado, é isso? Porque você escreveu MC. Olha, não usa, rapidinho, não usa esse termo para se referir a Mercúrio se foi isso que você fez, tá? Porque MC, na astrologia, a gente associa a palavra, ao termo meio do céu, tá? Que é a abertura da casa 10 no mapa. Então, se você vê esse termo MC em algum lugar, significa casa 10, meio do céu, tá? Então, Mercúrio retrógrado, você usa MR, sei lá, uma outra sigla ali, tá? Mas quem já tem Mercúrio retrógrado no mapa vai sentir menos? Com certeza vai sentir menos essa retrogradação. Se você tem um planeta retrógrado no mapa e ele fica retrógrado em trânsito, você praticamente nem sente. Às vezes é um período até bom pra você. Você até ri dos outros, tá? Porque todo mundo começa a perceber um padrão diferente do comum e você tá num padrão que é seu comum, tá? Você tá... Aliás, gente que tem Mercúrio retrógrado no mapa natal vivencia um período de Mercúrio retrógrado na vida, né? Na vida ali em trânsito. Muitas coisas andam pra frente. Um monte de gente refletindo, revisitando coisas passadas. Aquela pessoa que tem Mercúrio retrógrado no mapa... não tá revisitando nada, ela tá indo só pra frente, tá? Às vezes acontece. Isso vale também para outros planetas, tá bom? Suzana falou, espírito livre Sagitário. Tiago falou, boa noite, senador. A Amy Oliveira falou, não dormi a semana toda. Então, você vê, né? Porque Mercúrio retrógrado, a gente também, a mente fica super... Ah, Ana Maria! Ana Maria, é você? Bem-vinda, viu? Não sabia que era você, tá bom? Mas a questão a ansiedade é fato para todos nós, tá bom? Isso daí pode acontecer, viu? Então, num período de Mercúrio retrógrado, gente, por isso que não se toma decisão, né? Você tá mais ansioso, você está numa crise num período de Mercúrio retrógrado. A sua vida está em crise necessariamente, né? Existe aquela grande preocupação? Às vezes não existe. Gente, tudo aquilo que é desperto num período de Mercúrio retrógrado são questões que já estavam guardadas dentro da gente em algum lugar, ali dentro da cabeça em algum lugar, ou no coração, tá? Em algum lugar. Então a gente retorna nesse lugar para fechar aquela questão. Mas esse movimento de revisitar um tema dentro da nossa cabeça, uma situação de vida, que a gente achava que já estava concluída, eu achava que eu já tinha me decidido sobre isso. Eu achava que isso já tinha tido um ponto final na minha vida. E eu volto e reabro o questionamento, reabro essa situação. Isso gera uma dor pra gente. Não precisava gerar. Né? Não precisava gerar, a gente poderia falar, não, olha, eu não preciso ter controle sobre a minha vida, o que tiver que ser, vai ser, eu sou livre para escolher, eu respeito meus sentimentos, eu não vou entrar em crise por ter entrado em crise, né? Mas a gente vive ansiedade, a gente vive vidas em que somos muito cobrados para resolver coisas muito práticas. Então, quando a gente sente essa interiorização, quando eu caio em mim e falo, meu Deus, eu achava que um tema já estava encerrado dentro de mim, agora eu tô voltando para esse tema, minha vida tá calma, né? Na verdade, tá sendo uma oportunidade para que eu encerre, né? Para que eu finalize ali aquele pontinho e termine dentro de mim, tá? E não tem problema eu revisitar áreas dentro de mim que não foram encerradas. Mercúrio retrógrado tá aí para isso. 3 a 4 vezes por ano, Mercúrio vai ficar retrógrado, sempre. A humanidade, gente, sempre foi assim.
A humanidade se construiu assim. E pensa que a cada 3, 4 meses Mercúrio fica retrógrado? Sempre foi assim. Então, todo ano você vivenciou ali 3, 4 vezes essa retrogradação, tá? Sempre vai ter assuntos pra gente voltar e revisitar. Tá na condição humana. Porque sempre foi assim, tá bom? Então, não é o fim do mundo. Só que, é claro que, quanto mais ansioso eu tô, mais caótica vai parecer a minha situação, porque eu tô me julgando, porque eu abri de novo um questionamento, uma coisa que eu já tinha definido, eu tinha certeza, agora eu não tenho mais, meu Deus, como eu sou indeciso, meu Deus. Não, parou, ó, tem que revisitar mesmo, tá tudo bem, não significa que tudo tá em crise, observa, gente, Libra, observa de uma maneira neutra, o que de fato você pode se envolver com o que você quiser, né? Mas pensa de uma maneira neutra quanto de sentimento, de envolvimento você tem que colocar naquilo. Às vezes você pode se envolver com aquele tema e resolver ele de uma maneira sem colocar tanto peso. Ah, eu não vou pôr tanto peso nisso. Deixa assim, tá bom, sabe? Eu só vou resolver ali pra finalizar uma questão. Não preciso achar que tudo da minha vida tá relacionado naquele tema, porque às vezes não tá. Mas tudo bem eu repensar sobre ele. Está tudo bem. É assim. Sempre foi. Sempre será. Porque, gente, estamos, graças a Deus, aqui aterrados, tá? Nesse sistema, nessa matrix, tá? Que é a nossa vida, nosso universo, a mente do todo, tá? E é assim que funciona, tá bom? Tem esses ponteiros do relógio que de vez em quando batem aqui, batem ali. E mesmo existe uma estabilidade até nas nossas crises. Então é igual uma tempestade. A tempestade vem, vai embora. Dali 3 meses vem, vai embora. É assim. A natureza é isso, tá? Se não tivesse esses momentos de refletir, repensar, também não teriam os momentos de decisão, tá? Porque um depende do outro. Eu preciso sempre repensar, refletir pra decidir. Senão eu nem penso. Senão eu vivo no modo automático. Tá bom? Margaridane, e a sexualidade, como está? Então, tá perguntando com relação à libido, por exemplo, você vê, né? Porque a Vênus, vocês veem, Vênus em Sagitário, a partir do dia 7, tá? Marte continua em Libra, né? Então, o planeta que a gente realmente associa a libido, por exemplo, desejo sexual e tal, é Marte, tá? Vênus é mais uma questão de eu me relacionar, a abertura que eu tenho frente às pessoas, como eu me abro, como eu me relaciono, como eu seduzo, tá? E Marte tá mais relacionado à libido, efetivamente falando, ou como eu busco, como eu luto por aquilo que eu quero também, tá? Vênus tá em Sagitário, então a gente tem essa abertura maior coletiva, né? Pra se relacionar, pra expandir algumas relações, pra conhecer gente nova. A libido em si, ela tá um pouco... Eu não acho que ela tá abafada, tá? Porque o Marte em Libra, ainda assim, é um signo cardinal, né? Apesar de não ser um estado cósmico muito bom. Mas ela está um pouco controlada, tá? Um pouco abafada, um pouco controlada. Mas ainda assim, a gente tem um mês muito bom pra trabalhar questões de relacionamento, tá? E um mês em que, claro, que essa libido tem que ser direcionada para as coisas certas, para as relações certas, as que me fazem bem, tá? Se não me fizer bem, se for excessivo, vai me desgastar, claro, né? Marte não tá num estado cósmico tão bom, tá? Mas para relacionamentos em geral existe essa abertura, essa disposição, né? Transpor barreiras, quebrar barreiras, com certeza. Tá bom? Olha a Kelly, gente. Kelly, um dissidente, na verdade, é ela aqui, né? Pra quem tem lua em Áries, como fica essa fase libriana? Então, na verdade, sempre é mais importante... Amanhã, de qualquer maneira, gente. Amanhã eu vou lançar um mini horóscopo aqui no Instagram do ciclo lunar. Igual eu lanço pra vocês sempre que a lua troca de fase. Então, amanhã também vai ter. Só não posto hoje porque não está pronto. A arte não está pronta. Vocês acharam que eu tinha conseguido antecipar isso com Mercúrio retrógrado, né? Que ilusão. Então, vou lançar para todos os signos amanhã, tá? Independente disso, Kelly, sempre vai ser mais importante você observar o seu ascendente do que a sua lua para qualquer tipo de previsão de horóscopo que você esteja fazendo, tá? Ainda assim, né, você tem uma marca em Áries que é a sua lua, como eu, tá? Minha lua também em Áries. Então, você tem algumas questões emocionais voltadas para relacionamento que precisam ser trabalhadas,
tá bom? Apenas, mas o trabalho é bom ou ruim, tá fácil ou difícil? Nenhum nem outro, tá? A gente sabe que a gente tem coletivamente uma oportunidade para trabalhar relações, tá? No seu caso, vai ser mais evidente ainda. Só, tá? Mas, gente, para ler horóscopo, para entender previsões coletivas, sempre vale a pena olhar mais o ascendente. Ana Carvalho, aquário com ascendente em aquário. Eu também sou aquariana, tá? Então, nesse caso, essa fase libriana acaba sendo uma oportunidade. Quem tem marcas muito fortes de aquário, especialmente ascendente, de resgatar alguns desejos, algumas vontades, sabe? Porque tá movimentando uma área astrológica que é muito voltada a querer me envolver com aventuras novas, querer desenvolver novos pontos de interesse, novas áreas de estudo, me envolver com novas aventuras, tá? Então, aquarianos, eu acho que principalmente quem tem ascendente em aquário, existe muito dessa chamada para refletir sobre vontades e desejos, e quanto escuta essas vontades e desejos, quanto materializa os seus sonhos, ou deixa ali só no campo etéreo, né? Nunca materializa nada, nunca vai atrás do que quer. Também acontece, tá? É normal, né? Não significa que a gente é banana, não. Tá? Mas existe essa oportunidade esse mês para que volte a se envolver com aquilo que expande os horizontes, que tem desejo, que tem vontade, que aprenda coisas novas, tá? Ou repense o que gostaria de aprender agora. Larissa Carmo, Áries com ascendente em Áries. Então é super o trabalho com as relações, e eu vou além, não são só relações afetivas, tá, Larissa? Também são relações sociais. Quem te cerca, com quem você se relaciona, quanto você se doa para as pessoas, quanto você investe nas pessoas que valem a pena, ou quanto você investe nas pessoas que não valem a pena, não só romanticamente. Todos os tipos de relacionamento, inclusive românticos, tá? Quanto você se doa desnecessariamente, quanto você negligencia pessoas que às vezes são legais na sua vida, tá? Então vai ter mais ainda essa reflexão voltada para relacionamentos, tá? Agora, como que vai ser, quão mais fácil, quão mais difícil, vai depender do mapa de cada um, tá bom? Gente, então essa live, minha gente, eu cheguei ao fim, né? Tá bom? Beleza? Respondi todo mundo, bateu 9 horas. Quero agradecer de coração aí a participação de vocês, trazer para vocês a informação de que essa live, gente, eu vou salvar ela aqui no Instagram, tá? E também vou colocar ela no YouTube, o canal é Astropédia by Bia Nogueira, mas ela também vai ficar salva aqui, tá? Eu escolhi essa daqui para ficar salva aqui também, acho importante. Essas lives acontecem semanalmente, toda segunda. Elas costumam acontecer às 9 horas da noite. Eu ainda não sei se eu vou conseguir manter esse horário das 9 ou se eu vou passar a fazer às 8 da noite. Ainda não consegui definir, tá bom? Mas de qualquer maneira é segunda-feira. Só aconteceu hoje porque ontem a ferramenta caiu, tava quebrada, tá? Mas segunda-feira que vem a gente com certeza tá online aqui de novo para falar sobre o céu da semana. Tá bom? Suzana, gratidão. Vivian, Cleitiane, tá? Aninha, Larissa, Ana Carvalho, obrigada de coração. Beijo grande para todos. Rosinha entrou no final, beijo grande, Rosinha. Tá bom? Então até segunda-feira que vem. Boa semana para todo mundo.